Nós começamos numa garagem, num lugar muito simples, num sítio. Deus foi se revelando de uma forma bastante profunda mesmo. A igreja tinha uma Kombi naquela época e a gente pegava essa Kombi e enchia de pessoas para fazer o evangelismo no sábado. A igreja é movimento, a igreja é trabalho, a igreja não pode ficar estática. Não tinha tempo ruim, não tinha chuva, não tinha cansaço. Todo evento, toda situação era um motivo para nós nos reunirmos, estarmos juntos. E algo assim que sempre me impactou muito assim foi que existia muito amor, existe muito amor na luterana. Tudo aquilo que tu faz para a obra, tudo aquilo que tu acrescenta na vida do Senhor, das pessoas, lá na frente tu vai colher o fruto. E hoje, nesse novo tempo, a gente está colhendo frutos que a gente teve lá atrás. Deus ele permaneceu fiel nesse tempo todo, né? Muita coisa boa tem acontecido. O que a gente espera com esse novo tempo é que muitas vidas venham a conhecer o amor de Deus. Deus agora nos leva de uma forma incrível para um novo tempo e um novo tempo. Eu estava entrando numa mesa de cirurgia. Eu quis fazer um propósito a Deus para Ele me dar a condição de sair intacto, de sair com saúde daquela cirurgia. E veio no meu coração a ideia de construir um templo para Deus. A bênção veio através de uma família, de um casal que nós evangelizamos, que nós participamos de toda a sua recuperação. E à medida que nós fomos construindo, Deus foi nos abençoando e os recursos iam aparecendo e no nosso comércio, no nosso negócio, as vendas iam melhorando até que finalmente conseguimos construir o templo. Mas a intenção seria de repassar esse templo para alguma igreja que fosse capaz de fazer o trabalho que nós gostaríamos que fosse feito, que é o de evangelizar, que é de ganhar almas. Nós participávamos da Igreja Luterana Renovada de Criciúma e soubemos que ela teve problema com o seu templo. E viver hoje esse novo tempo em um novo templo é motivo de imensa gratidão, especialmente ao Pedro e à Graça, que com tanta alegria e numa resposta a Deus foram a provisão de Deus para nós. E nós ficamos muito felizes em poder contribuir com a obra de Deus dessa forma. Nós começamos numa garagem, num lugar muito simples, num sítio, como nós estamos agora, nesse período de transição, então isso traz muitas memórias. Depois viemos para o centro, perto da rodoviária. Depois passamos pela Raicar, a gente chamava de Raicar, era em frente ao Giasse da avenida. E aí fomos para o bairro Brasília, em Criciúma. Foi, na época, assim, uma conquista de espaço maravilhosa. E depois viemos ali para o Pio Correia, onde vivemos a maioria da nossa história. A igreja mesmo, ela se formou dentro dos estudos bíblicos. Através de um convite, né, que a minha sogra fez para nós, para a gente participar de um estudo bíblico, né, já há alguns anos atrás. E quem ministrava o estudo bíblico era uma missionária da Noruega, a Edith. Quando eu aprendi nos estudos bíblicos, foi ali que eu aprendi a conhecer Jesus e dali em diante eu estou até hoje. Esse estudo bíblico foi crescendo, a nossa família, meus irmãos foram participando e o estudo cresceu, né? As pessoas iam, né? As pessoas recebiam a palavra, as pessoas entendiam, tiravam as dúvidas e as pessoas desejavam continuar nesse evangelho. Ali nós fazíamos um café, e nós saímos convidando as famílias e o Senhor ia acrescentando cada dia mais famílias
e a gente ia salvando vidas. E depois, mais tarde, a gente começou a fazer um grupo vocal, né, a 4 vozes, eu e os meus irmãos, mas as músicas, os cânticos começaram a chamar a nossa atenção. Eu arranhava um violão na época e comecei a me interessar e a decorar as músicas, né? E aí nos estudos bíblicos a missionária pedia para mim tocar, ela já não tocava mais, ela deixava essa parte do louvor para mim no estudo bíblico. E a gente foi gostando cada vez mais e Deus foi começando a fazer a diferença na nossa vida. Pessoas foram resgatadas, pessoas foram tratadas, pessoas foram ensinadas, pessoas foram enviadas, pessoas continuam ainda dando frutos, pessoas continuam ainda com o mesmo fervor de há 28 anos atrás e pessoas continuarão ainda dando esses frutos, porque aquilo que nós aprendemos no início ainda mora no nosso coração. Eu lembro bem do primeiro batismo que nós tivemos. Elas receberam mesmo de bom grado o ensino da Palavra de Deus e elas decidiram, por conta própria, se batizar. E hoje, nesse novo tempo, a gente está colhendo frutos que a gente teve lá atrás, que a gente foi líder do Ministério Infantil e hoje a gente vê aquelas crianças que eram do Ministério Infantil, uns estão no louvor, outros já cresceram, já casaram. A igreja é movimento, a igreja é trabalho, a igreja não pode ficar estática. E a igreja, a comunidade evangélica luterana renovada não está estática. Ela continua trabalhando, continua desenvolvendo, continua buscando o perdido, trazendo através do Espírito Santo o entendimento para aquela pessoa do que Deus quer para a vida dela. Ela está sendo curada, ela está sendo tratada, ensinada. A igreja tinha uma Kombi naquela época que trazia as pessoas lá do São Sebastião, no Sapo, e a gente pegava essa Kombi e enchia de pessoas para fazer o evangelismo no sábado. E daí eu lembro que a gente levava as pessoas dentro do bailão lá, do bailanta e do fogo do chão, levava para trás da Kombi, orava e falava que a noite deles não ia ser mais a mesma, que eles tinham que ir embora, porque a noite deles acabou, naquele momento que a gente fez a oração. Acabou no sentido de bom, que eles não iam mais estar ali bebendo, se prostituindo, que era para eles ir para casa. Então, foi história assim que marcou bastante na época do Brasília. Certo dia estávamos lá num domingo de manhã, na igreja no Brasília, no antigo Brasília, e de repente a gente estava ensaiando louvor, e no domingo de manhã, e chegou uma moça e começou a bater em cima do balcão, tinha um balcão lá, e ela veio batendo em cima do balcão e chamou a atenção. A gente foi então, chegou diante dela e viu que ela estava possessa, estava endemoniada. A gente orou então e o demônio foi embora e aquela moça foi liberta e começou a então participar dos nossos cultos normalmente. Aquela moça era uma moça da vida, vivia na rua, vivia indo em bailes, em discotecas na época. E a partir daquele dia, então, ela passou a ter uma nova vida junto conosco na igreja, participando dos cultos. E a gente tinha um grupo de jovens e eu me lembro muito de um evento que nós fizemos que foi muito legal, o Pé na Estrada. Que nós saímos, alugamos 2 ônibus, fomos para 2 cidades diferentes evangelizar. Então nós enchemos o ônibus de jovens, adolescentes, ninguém com experiência, ninguém com curso, mas nós tínhamos no coração o desejo de compartilhar da palavra, compartilhar do amor de Jesus, e isso bastava, isso era tudo. Era tudo com alegria, feito tudo com amor, e a gente naquela época estava dando escolinha. E depois o tempo passou, as crianças cresceram. Quando eu cheguei lá, um dia eu estava no centro, na igreja do Pio Correia, e eu vi aquele jovem que eu dava escolinha pregando. E ele, na pregação, ele citou:
Ó, eu lembro da Mary, né, que me deu escolinha. Então foi coisa que marcou, que eu levei embora. Então a palavra do Senhor, ela nunca volta vazia. E eu me lembro uma vez que a reunião foi na nossa casa. E nós morávamos num apartamento pequeno, vários apartamentos ao redor, vários prédios ao redor. E fomos orar, porque nós queríamos era a presença de Deus, oração, era falar em línguas, nós queríamos esse contato. E isso era muito forte. E eu lembro que naquele dia a casa dos meus pais encheu, eu acho que tinha mais de 30 pessoas num apartamento pequeno. E tinha gente orando debaixo da mesa. A mesa, a sala de jantar era cheia, era gente embaixo da mesa e clamando. Então, foi um tempo muito bom, um tempo de crescimento. Assim, quando a gente chegava na igreja, a gente recebia o abraço e a gente abraçava as pessoas e as pessoas diziam que tanto amor. A gente é uma família, a gente se ama, a gente se compartilha, a gente está sempre junto. Então isso assim foi algo que impactou muito a minha vida. Eu sinto que nós estamos vivendo novamente isso. Há um resgate dessa comunhão, de visitar os lares, de nos reunirmos em casa. E o efeito que a palavra de Deus vinha fazendo na nossa vida foi muito grande. A gente vê também que daquela época até agora o Espírito Santo trabalhou muito na vida das pessoas. E passamos por um avivamento, tivemos uma explosão de gente, jovens, e foram tempos assim incríveis, tempos lindos, de nós vermos pessoas se convertendo, se batizando, sendo libertas, famílias sendo reconstruídas. Então a luterana, ela faz parte da minha vida e eu sou feliz por fazer parte dessa família. E a gente está aí lutando, orando e queremos permanecer até o fim firme em Deus, né? Sabendo que Ele é fiel, né? Para terminar essa obra que começou nas nossas vidas e na comunidade luterana renovada. Porque assim como uma vez alguém disse assim para mim que eu era bem-vinda, que eu era amada, acolhida naquele lugar, hoje a gente também vai estar aqui neste lugar acolhendo essas vidas, abraçando e dizendo que elas são bem-vindas. Deus agora nos leva de uma forma incrível para um novo tempo e um novo templo.